Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da imprensa, foi um trabalho muito sério, muito árduo e muito necessário. Nós ouvimos, como disse o presidente Zucco, reclamações e demandas em todo o território nacional, não só de um lado dos produtores rurais, que já há muitos anos, para não dizer décadas, vem sofrendo justamente essas agruras do desrespeito ao direito de propriedade e a todos os outros temas que foram tratados na CPI, inclusive com repercussões de extorsão, de roubo, de furto. E essas reclamações têm como para-raio, como ponto de recebimento, a Frente Parlamentar da Agropecuária. O nosso presidente Lupion, à frente da FPA, tem tido esta sensibilidade de receber e processar todas essas demandas que vêm de maneira justa do setor produtivo. Mas a sociedade brasileira conhecia pouco a outra face desses crimes relacionados às facções sem terra. A face da covardia, do abuso, dos crimes praticados pelas lideranças e militantes desses movimentos, dentre os quais uma das facções é o MST, mas não é a única. É a mais conhecida, mas há várias outras que, como confessado aqui na CPI pelo próprio José Rainha, confirmado pelo Stedley, são iguais entre si. O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. E se de um lado ele fustiga o agronegócio, ele atrapalha o principal pilar da economia brasileira, sacrificando inclusive aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Este, como eu disse, é um lado. Mas o outro lado é muito covarde. É um lado criminoso baixo, é um lado criminoso obscuro, em que essas lideranças utilizam os liderados, os mais humildes, que se autodenominam como massa de manobra. Eles próprios, coitados, sabem que são a massa de manobra na mão das lideranças, que o próprio Stedley chamou de trapos. Esses são os líderes dessas facções sem terra pelo Brasil. Trapos, que se utilizam dos mais pobres, dos mais humildes, e enganam essas pessoas nas cidades, prometendo o que já sabem que não vão entregar no campo, levam essas pessoas para viver no campo, prometendo o paraíso, mas quando chegam lá é o inferno. Tratados como escravos, sendo obrigados a invadir propriedade, sendo chantageados, quando desobedecem, às vezes apanham, por vezes são expulsos. Os líderes prosperam, as lideranças ficando ricas, tendo casas muito melhores, tendo carros, tomando dinheiro dos mais pobres, e eles há 10, 15, 20 anos nos acampamentos e assentamentos, vivendo na miséria. Nós, como sociedade brasileira, não é nem a CPI e tampouco o Congresso Nacional. Nós, como sociedade brasileira, não podemos compactuar com essa covardia que essas lideranças praticam em cima dos mais humildes. E por isso, o trabalho desta CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, Tenente Coronel Zucco, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017 e 2016 foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Ao invés de aprender com os erros do passado e avançar no aprimoramento daquilo que pode ser a resposta para algumas necessidades dessas pessoas, o que o governo atual está fazendo é restabelecer todas as malandragens, todas as picaretagens, todos os abusos que foram identificados pelo Tribunal de Contas por ocasião dos seus acordos. Por tudo isso, senhoras e senhores, entendo que o trabalho da CPI, de todos os aqui presentes, chegou a bom termo, ainda que, como disse o presidente Zucco, manobras regimentais e cooptação governamental tenham feito com que, do ponto de vista meramente formal,
o relatório não tenha tido a votação para sua aprovação. E digo mais, se tivesse sido submetido à votação ontem, teria sido aprovado. Mas, infelizmente, as manobras regimentais não permitiram que isso assim acontecesse. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa, tanto em relação ao agronegócio, à agropecuária, quanto em relação aos humildes, aos pobres que sofrem tanto na mão daqueles que não têm o menor pudor em deles abusar.